Eu quero falar com você esta noite sobre o que fazer quando você está sofrendo. E o que não fazer quando você está sofrendo. Porque quando você está realmente sofrendo, é preciso muita disciplina e muito autocontrole para fazer o que você tem que fazer e não apenas fazer e dizer o que você sente vontade de fazer e dizer. Nenhuma disciplina no presente parece motivo de alegria. No entanto, mais tarde, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram treinados por ela. E autocontrole significa controlarmos a nós mesmos. Não fazemos sem a ajuda de Deus. Ele já nos deu graça para fazê-lo. Deus nunca nos diz para fazer qualquer coisa que Ele não nos tenha dado graça para fazer. Qualquer coisa que você vê na palavra para fazer, a graça está lá. Tudo que você precisa fazer é recebê-la e dizer: Deus, ajuda-me. E eu vou dizer algo nesta noite várias vezes, e se você não se lembrar de mais nada do que eu disse aqui em Atlanta esta noite, eu quero que você se lembre disso. Se você aprender a fazer a coisa certa enquanto está sofrendo, por tempo suficiente, não há demônio no inferno que possa mantê-lo longe do palácio. Mas nós temos que aprender a fazer o que é certo enquanto nós estamos sofrendo. Temos de aprender a fazer o que é certo enquanto sentimos o errado. E nós temos que aprender a fazer o que é certo quando as coisas certas não estão acontecendo. Às vezes você tem que tratar alguém bem por um longo tempo antes de ele começar a te tratar bem também. Aprenda a fazer o que é certo enquanto você está sofrendo. De fato, é mais ou menos assim. Quando estamos sofrendo, nós precisamos fazer o que faríamos se não estivéssemos sofrendo. Nós precisamos nos comportar como se tudo em nossas vidas estivesse exatamente do jeito que nós queríamos que estivesse. Vamos lá. Você não parece muito animado. Bem, eu não posso evitar. Sim, pode. Você pode. Eu aprendi há muitos anos atrás o que eu poderia fazer e o que eu não poderia fazer se eu realmente quisesse. É incrível o que podemos fazer se quisermos realmente. E anos atrás, quando meus filhos eram pequenos e eu ainda era uma bagunça frenética, eu ficava chateada com coisas que não tinham nada a ver com os meus filhos. Ficava frustrada com cada pequeno movimento que eles fizessem. Se fizesse um pouco de bagunça, eu ficava... Então, naturalmente, eu me sentia mal e dizia: bem, eu não posso evitar, eu perco a paciência, eu não tenho tantos problemas, eu não posso evitar. E um dia, na verdade, Deus me mostrou uma visão. Nós estávamos indo à igreja e eu realmente gostei do pastor. E você sabe como é, queremos ter favor do pastor, ele estava me deixando pregar de vez em quando, arrumava pregações para mim em outras igrejas, era muito bom para mim, então eu só tinha essa visão de estar em um desses ataques e do pastor tocando a campainha. E se isso acontecesse, eu teria me controlado tão rápido que teria feito a cabeça dele rodar. Eu teria ido à porta e aberto a porta e dito: pastor, louvado seja o Senhor. Oh, glória a Deus, é tão bom ter você aqui hoje. Oh, sim, as crianças, elas estão apenas brincando em seus quartos, doces e queridinhos filhinhos. Sabe o que eu aprendi com isso? Deixa eu lhe dizer. Se qualquer um de nós estiver perto de alguém que queremos impressionar, vamos, você faria na minha frente algumas das coisas que você faz em casa atrás das portas fechadas? Não. Seria incrível quanto autocontrole você de repente seria capaz de operar. É por isso que nós temos que possuir o nosso comportamento e assumir a responsabilidade e parar de agir como eu não posso evitar, eu estou tão fora de controle. Deus deu a todos nós o fruto, Ele está em nós pelo poder do Espírito e nós temos o fruto do autocontrole e nós podemos operar nele se realmente quisermos. A dor pode nos governar se não tivermos cuidado. Eu tenho 12 pontos para carregar sobre você. Será que você vai suportar isso? Primeiro ponto. Quando você está sofrendo, não se descontrole e contra-ataque com intemperança.
Quando estamos sofrendo, muitas vezes não queremos quaisquer limites em nossa vida. Bem, bendito seja Deus, eu só vou fazer aquilo que eu quiser fazer. Vamos, você vai entender isso. Eu vou comer qualquer coisa que eu quiser comer. Que bem isso fará você? Você ganhará peso e ficará com raiva de você no outro dia? Isso não está levando o diabo de volta? Isso não está ajudando você a sair do poço? Só está cavando um poço mais profundo? Eu vou comprar qualquer coisa que eu quiser comprar. Eu apenas vou ir ao shopping e comprar tudo que eu quiser comprar. Eu só vou dizer o que eu quiser mesmo dizer. Eu vou agir do jeito que eu achar que é melhor. Eu não vou me importar com a opinião de ninguém, porque eu estou brava. Vamos lá, alguém comigo aí? Gente, se nós pudéssemos controlar nossa boca quando estamos sofrendo... Bem, alguém está sentindo dor agora? Se nós pudéssemos apenas controlar a boca quando estamos sofrendo e não dizer como nos sentimos, mas dizer o que sabemos que Deus quer que a gente diga. Vamos lá, alguém louve a Deus. Uau! Quando você sentir vontade de ter um ataque, mas em vez disso você agradecer a Deus... Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus, porque você é tão bom para mim. Obrigada, Deus, porque eu posso colocar minha confiança em você e confiar em que você vai cuidar desse problema. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigada. Número 2, não se retire e esconda-se ou isole-se de si mesmo, fazendo beicinho, de mau humor, com pena de si mesmo e depressão, porque você está no poço e vai entrar em outro maior. Por quantos anos eu senti pena de mim mesmo? Oh, meu Deus, que desperdício de tempo e energia, gente. Um dia Deus me disse, você pode ser lamentável, pode ser poderosa, mas não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E eu vou compartilhar isso com você esta noite. Se você quiser chegar ao palácio, você tem que parar de sentir pena de si mesmo. E uma das coisas que nos ajuda é perceber que não somos a única pessoa do planeta que está sofrendo. Eu posso assegurar-lhe que não importa o que você esteja passando, há alguém que está passando por algo pior do que o que você está passando neste momento. Isto é absoluta verdade. Não faz qualquer bem sentir pena de si mesmo. Número 3, não acredite na mentira de que Deus está punindo você por algum antigo pecado em sua vida. Uau! Bem, eu acho que essa é a punição pelo aborto que eu fiz há 20 anos atrás. Bem, eu acho que isso é um castigo porque eu fui uma prostituta. Oh, que disparate! Este não é um negócio de Deus. Quando Deus nos perdoa, o que Ele faz quando lhe pedimos? A Bíblia diz que do nosso pecado Ele não se lembra mais. Então, como eu disse na última noite, pare de ir a Deus lamentando sobre as coisas de que Deus já esqueceu. Pare de lembrar do que Deus já esqueceu. E não deixe o diabo te dizer essa mentira. Bem, Deus está bravo comigo agora, Ele está apenas me punindo. Eu nunca vou realmente ser capaz de superar as coisas que eu fiz de errado na minha vida. Número 4, não culpe a Deus e fique bravo com Ele. Isso vai soar estranho, mas muitos de vocês que estão aqui hoje à noite estão um pouco ressentidas e magoadas com Deus. Só pouquinho só. Você só está tipo como... Não sei se posso confiar em ti, Deus. Bem, eu vou te dizer, você não pode confiar em Deus para dar-lhe tudo o que você quiser, mas você pode confiar em Deus para dar-lhe o melhor que Ele tem em mente para você. Nossas decepções não vêm de Deus, elas vêm de nós querendo que Deus nos dê o que queremos e nós ficamos bravos porque Deus não trabalhou de acordo com o nosso plano. Não fique com raiva de Deus, só Ele pode ajudá-lo. Não culpe Deus por seus problemas. Número 5, quando você está sofrendo, não desista e ache que não há nenhuma saída. Nunca pense que não há nenhuma saída, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vem ao Pai senão por mim. Número 6. Não aceite passivamente a injustiça. Combata-a. E combata com a única coisa que o diabo odeia. Agora escute isso. Enquanto você está no meio, você está sofrendo tanto que sente que não pode suportar, em vez de sentar por aí, sentindo pena de si, tendo uma atitude ruim, faça todo o bem que você possivelmente puder fazer para quantas pessoas você puder fazer o mais rápido possível. Não há nenhuma maneira melhor para derrotar o diabo. Não há melhor maneira de fazê-lo miserável. Quantos de vocês querem mandar o diabo de volta pelo que ele te fez? Certo. A única maneira é fazer tanto bem quanto for possível para você fazer. A única maneira de vencer o mal é com o bem. Toda vez que eu ajudo um ser humano, eu estou dando ao diabo um olho roxo pelo que ele fez na minha vida, na minha infância. Você não vai mandar o diabo de volta odiando todo mundo que te machucou? Você não vai mandá-lo de volta tendo uma atitude ruim, passando a vida sentindo pena de si mesmo? Você não vai mandá-lo de volta estando com inveja das pessoas que não estão passando pelas coisas que você está passando? Confie em Deus que você, como um indivíduo, Ele tem um plano para você e não é como o plano que Ele tem para qualquer outra pessoa, e Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus tem um propósito, Ele tem uma razão. Deus não faz coisas ruins, mas Ele pode trabalhar com as coisas ruins se nós confiamos nele para fazer. Essa é a sua vitória. Vamos lá, glória a Deus. Agora, algumas coisas práticas que eu acho que são extremamente importantes, porque há algumas coisas acontecendo hoje em dia que realmente me irritam. E nós perdemos de vista alguns princípios que, uma vez na minha vida, foram muito importantes e ainda são, mas parecem não ser muito importantes para outras pessoas. Número 7, quando você está sofrendo, mantenha seus compromissos. Mantenha sua palavra. Faça o que você disse para as pessoas que você faria. Se você disse que trabalharia no berçário da igreja, teve uma semana ruim, você se levanta sem vontade de ir, é quando você precisa ir. É quando você tem que dizer, não vou de forma alguma quebrar o meu compromisso, eu tenho que manter a minha palavra, eu irei. Eu estou tão cansada de pessoas que não fazem o que dizem que vão fazer. Eu te ligo de volta e você nunca mais ouve falar. Oh, você pode contar comigo, elas nunca aparecem. Você faz um compromisso. Você tira um dia de folga do trabalho para ficar em casa, para recebê-las. Elas simplesmente não aparecem, não ligam, não fazem nada. Ou algo surgiu. Posso te contar uma coisa? Sinceramente, esse é um dos maiores problemas que temos na nossa sociedade hoje em dia. Nós temos que ter a honra de volta. Temos de ser pessoas honradas, que fazem o que é certo porque é certo fazer. Nós não fazemos o que é certo porque temos vontade de fazer o que é certo, fazemos porque está certo. E não nos cansemos de fazer o bem, fazer a coisa certa, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Gálatas 6:9. Não me canso de fazer o que é certo. Você vai tomar uma decisão nesta noite. Que a partir de hoje você será uma pessoa de palavra. E antes que você ponha a mão lá em cima, pense no que você está dizendo. Agora há momentos em que dizemos que vamos fazer as coisas e não é possível fazê-las, mas pelo menos vamos dar um telefonema. Dizendo às pessoas o que aconteceu, não dê apenas uma desculpa tola. Se a maneira pela qual você pode fazê-lo, faça, mas se não pode, pelo menos comunique. Eu estou lhe dizendo, você vai ter que me dar licença por um minuto, mas eu estou tão irritada com isso. E eu simplesmente não consigo lidar com pessoas que não mantêm a sua palavra.
Deus é um Deus de palavra, Ele mantém a sua palavra, Ele não é um homem para que minta. E se Deus diz que vai fazer algo, então Ele vai fazer algo. E nós o representamos aqui, e se alguém deve manter a sua palavra, os cristãos devem manter a sua palavra e fazer o que dizem que vão fazer. Mantenha sua integridade. É nesses momentos que formamos o caráter. É nesses momentos que nos amadurecemos. Você sabe quando você está sofrendo tanto que sente como se não pudesse suportar? E você ainda vai, mantém seus compromissos e você faz o que sabe que Deus quer que você faça, mesmo que queira fugir para algum lugar e ter um ataque de nervos. Mas se você diz, eu estou crescendo espiritualmente agora, eu estou crescendo, 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 e depois desse dia eu estou mais perto do palácio. Amém? Você não vai do poço para o palácio sem passar pelo meio. Você não chega lá sem passar pelo meio. Nós todos temos que passar pelo meio. Nesta noite eu estou te dizendo que como você vai agir no meio, realmente, para dizer a verdade, como você age no meio, parcialmente determina o tempo que você chega lá. Por isso podemos muito bem nos endireitarmos e agir certo. Sabe de uma coisa? Quando você dá a volta por muitos anos e você faz essa viagem, eu olho para trás, há tantas coisas que eu entendo que eu desejo colocar dentro de você e passar um zíper, fechar de novo e te mandar de volta para casa. Mas você sabe, elas não significam nada para você se você não passar por elas, por si mesmo. O melhor que podemos fazer é encorajá-lo a não desistir e tentar explicar-lhe algumas das coisas que você está passando. Porque pelo menos se você entender o que está acontecendo, você estará mais propenso a não parar e desistir. Estou dizendo a você, quando você está sofrendo, é tempo mais do que qualquer outro da sua vida em que você precisa fazer o que é certo. Qualquer um pode fazer o que é certo quando tudo parece bom, mas não há muitas pessoas que podem fazer o que é certo quando tudo parece estar dando errado para elas. Eu não estou dizendo que nós nunca temos um dia ruim ou nunca temos um tempo decepcionante, mas você pode sacudir isso e ir direto para o lado de Jesus o mais rápido possível, se você realmente compreender os perigos reais de apenas chafotear em torno dessas coisas. E eu não tenho mais tempo a perder na minha vida sentindo pena de mim mesma. Você sabe, Daniel era um homem que manteve sua integridade, ele tinha feito um compromisso com Deus sobre algo. E quando ele foi trazido para a casa do rei, ele foi obrigado a fazer algumas coisas que teriam sido contra o seu compromisso com Deus, e ele corajosamente, à custa do que poderia ter sido a sua vida, foi e obteve permissão para ainda manter seu compromisso com Deus. José, quando ele estava na casa de Potifar, e a esposa de Potifar começou a querer ter sexo com ele, ele manteve a sua integridade como homem de Deus e disse, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou fazer. E porque, agora escute, porque ele fez o que era certo, ele não conseguiu imediatamente uma recompensa, ouça isso. Ele não conseguiu uma recompensa imediata, o que ele conseguiu foram 13 anos de prisão. Bem, isso não é certo. Isso não está certo. Isso está errado. E sabe, Deus o colocou aonde Ele queria colocá-lo, por uma razão que só Deus sabia. Enquanto ele estava na prisão, conheceu um mordomo e um padeiro, e quando eles precisavam de um sonho interpretado, ele foi capaz de interpretá-lo porque ele era um homem de Deus. Então, quando eles voltaram para a casa do rei, eles esqueceram de José por um longo tempo, mas em seguida o rei teve um sonho que precisava de interpretação, e eles se lembraram de que José podia interpretar sonhos, e o rei mandou chamá-lo, e ele veio, e, você sabe, ele está no lugar certo, na hora certa. Às vezes nós não gostamos de onde nós estamos, mas Deus nos tem no lugar certo, na hora certa, por uma razão certa, e só precisamos dizer, Deus, eu confio em você.
Vamos! Gente, quantos lugares, quando eu olho para trás, eu não vou lhe dizer a situação, mas eu estava em uma situação que, Deus, eu odiava. E a cada dia que eu aparecia lá, parecia que as minhas entranhas estavam saindo. E tudo que eu mais queria era sair de lá. Mas eu sabia que Deus não tinha me liberado ainda. Por que, Deus? Por quê? Quando, Deus? Quando? Vamos lá. Mas quando Deus estava pronto, quando estava do jeito dele, e um monte de outras coisas estavam no lugar, então ele me liberou e as coisas aconteceram muito rápido para nós. Nunca fuja de algo duro só porque você não gosta de estar lá. Salmos 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei, e nele eu vou me refugiar. Eu direi do Senhor. O que você diz do Senhor quando você está em apuros? Você diz em voz alta, Deus, eu confio em você? Eu confio em você. Eu estou sofrendo tanto, sinto que não posso suportar, mas eu confio em você, Deus, eu confio. A Bíblia fala sobre Jesus quando ele foi pendurado na cruz. Em 1 Pedro 2, verso 23. Que ele confiou a si mesmo e tudo a Deus que julga com justiça. Eu tenho esta escritura impressa na parede do meu escritório. Ele confiou a si mesmo e a todas as coisas a Deus que julga com justiça. Deus é um juiz justo, Ele é um Deus de justiça. Não vá embora, Joyce logo estará de volta com alguns comentários finais. Estamos em Madagascar hoje. Eu quero mostrar-lhe algo realmente bonito. Estas são as crianças que são parte do programa de alimentação Mão da Esperança aqui na aldeia. Elas recebem uma refeição sólida a cada dia. Agora, deixe-me te dizer, às vezes quando você ouve uma refeição por dia, isso é realmente muito? É muito mais do que você pode imaginar. Olhe para estas crianças. Elas estão sentadas numa mesa onde é servida uma boa e sólida refeição. E quando suas barrigas estão cheias, isso é algo que não pode ser tirado delas. Mas é ainda mais do que isso. Elas estão recebendo amor e respeito. Elas precisam entender que são importantes e que há um Deus lá fora que as conhece e as ama e tem um bom plano para suas vidas. Você faz isso acontecer. É muito mais do que você pensa que é, e nós apreciamos muito o que você faz através da Mão da Esperança para nos ajudar e ajudar essas crianças.